Vou passar uma pergunta para o Fred, que tem a ver com essa provocação também do Serrão. O Jonatas Rodrigues escreveu aqui no chat, nosso querido Flávio Heron selecionou entre os comentários aqui. O Jonatas questionou: mesmo que a anistia total passasse, o STF iria dizer que é inconstitucional, por motivo X. O melhor não seria revogar a nova Lei de Segurança Nacional, Fred? Pois é, Mari, boa pergunta, e eu acho que combina com a pergunta feita pelo Serrão, que é uma das soluções nesse leque de possibilidades, essa revogação dos crimes ali previstos no artigo 359 do Código Penal, crime da tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque, de fato, segundo os ministros têm feito questão de frisar, pelo entendimento atual deles, esses crimes seriam insuscetíveis de graça ou anistia. Obviamente que esse entendimento contraria o texto constitucional. No começo aqui do programa, eu analisei o que diz o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, e ele é muito claro. Há 4 hipóteses de crimes insuscetíveis de anistia: crime de tortura, terrorismo, tráfico de entorpecentes ou drogas afins e os crimes hediondos. Os crimes que foram imputados aos réus do 8 de janeiro são organização criminosa armada, crime de dano qualificado, dano contra patrimônio tombado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Nenhum desses crimes se insere nessas 4 hipóteses previstas na Constituição Federal como crimes insuscetíveis de graça ou anistia. E, portanto, essa declaração dos ministros é aquela lógica hoje constitucional que vige no Brasil. É inconstitucional tudo aquilo que os ministros do Supremo não querem ou não gostam, e não o que diz o texto constitucional. Se você pegar qualquer manual de direito constitucional hoje, e abrir um manual, seja o manual do Alexandre de Moraes, o manual do próprio Gilmar Mendes, o curso de direito constitucional que... Veja, quem escreveu esse curso junto com Gilmar Mendes? Paulo Gonet, atual procurador-geral da República. Eles dizem lá claramente que anistia é um ato de soberania do parlamento, tal qual previsto no artigo 48, inciso 8º. E não cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar a conveniência ou não de uma lei de anistia. Isso está previsto na Constituição brasileira desde a primeira Constituição Republicana de 1891, e assim foi sucessivamente nos vários textos constitucionais adotados pelo Brasil ao longo da sua história republicana. Então, essas declarações dos ministros nos levam a pensar em outras opções para restaurar um pouco, né, da justiça para esses réus do 8 de janeiro. Nessa questão, então, caberia sim revogar eventualmente esses artigos, o que a gente denomina em direito criminal de abolício crimes, quando você abole, né, e simplesmente extingue um crime previsto ali no Código Penal. E há um princípio de direito penal que é o princípio da irretroatividade da lei penal. Ou seja, quando você cria uma lei prevendo um crime, ela não pode retroagir e ser aplicada a fatos anteriores que ocorreram anteriormente à edição dessa lei. Mas há também um princípio no direito penal que é o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Ou seja, se uma lei mais benéfica aos réus é aprovada, ela atinge fatos passados. E é o caso de uma lei que viesse a abolir, a extinguir esses 2 tipos penais, ela seria aplicável retroativamente, atingindo esses fatos. Então, se essas pessoas estão presas por um crime que deixa de existir, tal essa hipótese da abolício crimes, essa lei, a revogação atingiria de forma benéfica esses réus e então você teria esse benefício aos réus do 8 de janeiro. Então, considerando que o Supremo há muito já rasgou a Constituição, nada do que se aprende na faculdade de Direito ao longo do tempo hoje se aplica pelo Supremo Tribunal Federal, que criou a sua própria Constituição, as suas próprias leis, os seus próprios entendimentos, que na sua maior parte hoje, inclusive, se chocam contra a literalidade do texto. Quando você vai estudar direito, estudar as leis na faculdade de Direito, você estuda várias vertentes de interpretação da Constituição e das leis.
E todas essas correntes de interpretação, você tem uma máxima de interpretação. O intérprete, ele tem uma liberdade de interpretação do texto, mas ele nunca pode ir além da literalidade do texto. Se um texto está lá 2 mais 2 igual a 4, você não pode falar que 2 mais 2 igual a 5. Eu brinco, Mari, dizendo o seguinte: o que o Supremo hoje está fazendo com o direito no Brasil para fazer uma equivalência com as ciências médicas é a mesma coisa que você vai no hospital tratar uma unha encravada ali, fazer uma cirurgia na unha encravada e eles vão lá, abrem tua cabeça e tiram uma parte do seu cérebro. Esse é o grau de violência institucional das decisões do Supremo em relação ao ordenamento jurídico vigente no nosso país. Então, essa solução da pergunta, ela caberia, sim, diante, obviamente, dessa posição dos ministros do Supremo, que essa posição, sim, é inconstitucional. A Constituição, repito, no seu artigo 5º, inciso 43, é muito clara em relação à possibilidade de anistia para esses crimes que foram imputados aos céus do 8 de janeiro. Mas, se eles insistem nessa posição, há de se pensar em outras soluções e essa solução da abolição crimes é uma delas e essa solução beneficiaria os réus do 8 de janeiro, Mari. Ótimo, Fred. Agora a gente vai ver se consegue se conectar aí com o Homero Marques. Parece que teve um pequeno problema de conexão, mas a gente vai tentar mesmo assim. Vamos lá, Homero, boa tarde para você. Bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fred. Não sei como está a qualidade da transmissão, mas estou aqui. Um prazer voltar. Acho que vai funcionar. Então eu vou seguir passando aí a pergunta que a gente tem trazido aí para a Anne, para o Fred também, né? Se existem então algumas alternativas aí, tendo em vista que a anistia, chegue como chegue ao final lá, provavelmente pode ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Mariana, algumas pessoas têm criticado a oposição por ter aprovado o regime de urgência sem ter acesso exatamente ao texto, mas eu acho que a oposição fez o que estava a seu alcance. Nesse ponto não vejo nenhum tipo de repreensão a fazer. O que é preciso agora? É preciso que haja voto. Muita gente chateada com a nomeação do Paulinho da Força, e com razão, já que ele é um adesista, né? Ele é uma pessoa que vai colaborar para que os desígnios do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo, do famoso consórcio, prevaleça, mas no Parlamento a votação é por colegiado.